29 de setembro, Aliança com Abraão. Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um tema que está na Bíblia, mas que tem tudo a ver com a nossa vida hoje, a aliança com Abraão. Muitos conhecem Abraão como o pai da fé, mas quando a gente olha de perto a história dele, percebe que não foi nada fácil. A jornada dele foi cheia de altos e baixos, dúvidas, medos e desafios. E em cada passo ele foi aprendendo a confiar em Deus. E é exatamente isso que nós precisamos aprender também. A Bíblia diz que Abraão saiu da sua terra natal sem saber para onde ia. Vocês conseguem imaginar isso? Largar tudo, família, amigos, sua rotina, o conforto da sua casa, e sair sem um destino certo, confiando apenas na voz de Deus. Parece uma loucura, né? Mas foi exatamente isso que Abraão fez. Só que o caminho não foi um mar de rosas. Logo de cara ele enfrentou fome, dificuldades e até precisou fugir para sobreviver. O começo não parecia nada animador para uma jornada que Deus prometeu ser tão grandiosa. Mas mesmo assim, ele se reergueu e seguiu em frente. E aqui já vem a primeira lição para nós. A vida com Deus nem sempre é fácil. Não é porque confiamos nele que tudo vai dar certo do nosso jeito, na nossa hora. Mas mesmo nas dificuldades, a gente pode se reerguer e continuar caminhando com fé, assim como Abraão. Com o passar dos anos, a fé de Abraão foi testada várias e várias vezes. Ele e sua esposa, Sara, estavam envelhecendo. O tempo passava e aquele filho prometido simplesmente não chegava. E mesmo assim, Deus continuava repetindo: "Você terá uma grande descendência, tão numerosa quanto as estrelas do céu." E aí, pessoal, vem a parte mais difícil: esperar. Galera, esperar nunca é fácil. Imagina para o Abraão, que já estava com a idade avançada, olhar para o calendário da vida e pensar: será mesmo que isso ainda vai acontecer? É aí que entra uma verdade poderosa. A fé exige confiança, paciência e entrega. Confiar significa acreditar mesmo quando tudo parece impossível. Paciência é aceitar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E entregar é deixar Deus no controle, sem ficar tentando resolver tudo sozinho, na força do nosso braço. E olha, Abraão era humano como a gente. Teve um momento, depois de vencer uma batalha, em que ele ficou super preocupado com as consequências. Ele foi tomado por dúvidas e ansiedade. E é aí que Deus se aproxima dele com uma mensagem incrível. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Mesmo ouvindo isso diretamente de Deus, Abraão questionou: Senhor, como o Senhor vai cumprir tudo isso se eu nem tenho um filho para continuar minha descendência? Esse detalhe é muito importante. A Bíblia não esconde as fraquezas dele. Ela nos mostra um Abraão real, humano, como eu e você. Ele teve dúvidas, teve medos, teve momentos de fraqueza. Mas mesmo nessas horas, Deus não desistiu dele. Pelo contrário, ele reafirmava a sua promessa. E sabe o que a Bíblia diz sobre Abraão? Que ele acreditou em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Isso é incrível, pessoal. Abraão não foi chamado de justo porque era perfeito ou porque nunca errou. Ele foi chamado de justo porque ele confiou. A fé dele não estava baseada no que ele via com os olhos, mas no que Deus havia prometido. E a lição para nós é clara. Deus não exige perfeição de nós. Ele pede confiança. Não é sobre nunca falhar, mas sobre acreditar que Ele pode cumprir suas promessas, mesmo quando tudo ao nosso redor diz que é impossível. Depois de tudo isso, Deus oficializou sua aliança com Abraão em uma cerimônia muito solene. Era um costume daquela época para firmar compromissos sérios. Isso mostrava que ele jamais, em hipótese alguma, quebraria a promessa. Ou seja, Abraão podia falhar, mas Deus não. Abraão podia vacilar, mas Deus seria fiel até o fim. E essa aliança não era só sobre Abraão ter uma terra ou muitos filhos. Era sobre a promessa de um Salvador que viria da sua descendência, Jesus Cristo. E essa promessa nos alcança hoje, alcança a mim e a você. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade, para nós que vivemos no século 21. Você já passou por momentos em que as promessas de Deus pareciam distantes demais? Já se sentiu ansioso, com medo do futuro, pensando: será que Deus vai mesmo cumprir o que ele disse? Abraão também passou por isso. A fé dele foi construída passo a passo, um dia de cada vez, na prática. A nossa fé também é assim. Ela não nasce pronta, ela cresce à medida que a gente caminha com Deus, especialmente quando enfrentamos as dificuldades. E o mais importante é lembrar: Deus é fiel, mesmo quando nós vacilamos. A história de Abraão nos ensina 3 coisas poderosas. Primeiro, a fé exige confiança.
Mesmo quando a gente não vê uma saída, precisamos confiar que Deus tem o controle de tudo. Segundo, a fé exige paciência. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas pode ter certeza que é o tempo perfeito. E terceiro, a fé exige entrega. A gente precisa deixar de lado a nossa ansiedade de querer resolver tudo sozinhos e permitir que Deus faça a parte dele. Assim como Abraão foi chamado para caminhar em direção ao desconhecido, Deus também nos chama a viver pela fé. Ele nos convida a confiar nas suas promessas, mesmo quando elas parecem impossíveis. E se você está passando por uma fase difícil, se sentindo com medo ou sozinho, lembre-se do que Deus disse a Abraão e diz a você hoje: Eu sou o seu escudo e a sua grande recompensa. E agora é com você. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te pedir 3 coisas bem rápidas. Primeiro, deixe o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito para que essa palavra alcance mais pessoas. Segundo, se inscreva no canal. Galera, isso é muito importante para o nosso crescimento. É a sua inscrição que faz com que mais e mais pessoas recebam esse conteúdo. Então não deixa para depois, já clica aí e se inscreve. E por último, comenta aqui embaixo. Amém, se você foi tocado por essa mensagem. Assim a gente cria uma corrente de fé e mostra que estamos caminhando juntos. E claro, não se esqueça de continuar acompanhando nossos vídeos. Um grande abraço e fiquem com Deus.